Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos de direito civil. Nós estamos tratando a parte especial do Código Civil, seguindo mais ou menos o índice que ele traz. E nós vamos tratar agora dos princípios contratuais, os princípios que informam a formação dos contratos. Os princípios, de modo geral, eles são normas superiores, eles são norte, né? Eles servem de parâmetro. É como se eles estivessem acima de todo o sistema. Para quê? Para servir realmente como aquela base, para servir como reflexo, para constituir todo o resto do direito, toda aquela área que está sendo focada ali, tá? O direito contratual, especificamente, ele tinha uma característica muito patrimonial, né? O direito contratual é a veia mestre do direito civil, porque é a parte realmente privada do direito, onde as pessoas tinham antigamente uma liberdade total para contratar, né? A ideia era, se o bem é seu, principalmente quando se tratava de bens imóveis, se o bem é seu, você tinha total liberdade para fazer o que você quisesse, né? E isso gerava situações que causavam problemas na sociedade, né? Num passado não tão remoto, a propriedade imóvel, né? Vamos usar aí uma fazenda. Dentro daquela fazenda, o dono da fazenda era o senhor. Ali dentro ele tinha direito de vida, de morte, né? Enfim, ele fazia o que quisesse. Ah, mas aqui é minha propriedade. E o Estado tinha essa limitação. Só que com a modificação da sociedade, do modo geral, a vida em cidade, né? A massificação das coisas, tornou esse tipo de atitude, esse tipo de situação intolerável, né? Não dá mais para conviver e não dá mais para aceitar, porque por mais que seja a sua propriedade, não significa que você pode fazer tudo, né? Tem que respeitar o direito dos demais, das pessoas envolvidas, dos vizinhos, né? E da sociedade como um todo. Então, o direito contratual começou a adotar esses princípios justamente para criar parâmetros melhores, parâmetros que não fossem tão patrimoniais, mas sim voltados para a pessoa, voltado para aqueles que estavam contratando e para os que estão ao redor, tá? Então, os princípios, eles passaram a ser dosados, eles passaram a ser equilibrados com a dignidade da pessoa humana. Para quê? Para que a resposta, para que a vida em sociedade fosse melhor, e também com o estabelecimento da função social dos contratos. Para quê? Você tem esse direito privado de se manifestar, de resolver, mas também você tem que ter essa consciência, essa consequência que é social nesse sentido, ok? O primeiro princípio que nós vamos ver é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que é um super princípio. Eu diria que é o princípio informativo de todo o direito, né? De todo o direito brasileiro, de um modo geral. Está na Constituição, no artigo 1º, e ele tem que servir de parâmetro. Então, nós vamos ver aqui o foco dele voltado para os contratos, tá? A dignidade traduz um valor fundamental de respeito à existência humana, segundo as suas possibilidades e expectativas patrimoniais e afetivas, indispensáveis à sua realização pessoal e à busca da felicidade. Então, o princípio da dignidade, ele é um princípio amplo, é um princípio de interpretação aberta, né? Bastante variado, que tem, assim, N situações que podem ser colocadas ali, tá? Justamente para isso, porque quando surgirem situações em que não há resposta, é o princípio da dignidade que vai resolver, que vai servir de parâmetro, tá? Então, a dignidade da pessoa humana, fazendo um parênteses assim, a questão de pessoa humana, né? Muita gente acha que isso é uma redundância nesse sentido, porque se é pessoa, só pode ser humana. Agora, o que acontece é que no direito brasileiro nós temos pessoa física e pessoa jurídica,
né? E a dignidade, ela diz respeito à pessoa física. Então, estabeleceu-se chamar de pessoa humana, tá? Então, não é uma redundância. Trata-se, então, de um direito de viver plenamente, sem interferências, né? E, no caso dos contratos, ele faz o quê? Ele redireciona essas normas que eram estritamente patrimonialistas para quem? Para a pessoa, né? Para a pessoa, para o ser humano que está ali. O caráter da dignidade é de valor máximo. Como eu disse no começo, é o super princípio que está acima de todos os demais. Ele também vai proteger, no caso, os direitos da personalidade. Quais são os direitos da personalidade? A imagem, né? A intimidade, enfim, as vontades e todas essas questões que dizem respeito à própria pessoa, seu corpo, suas estratégias, tá? Tudo que está ali envolvido. E caso houver algum conflito de princípios, tiver alguma dificuldade com os princípios, nós vamos utilizar o subprincípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio da proporcionalidade. Isso significa dizer o quê? Que em certas situações tem que ver o caso concreto para decidir, para resolver qual é a situação que vai ser mais proporcional e, consequentemente, vai dar uma resposta melhor para as partes que estiverem envolvidas. O outro princípio próximo que nós vamos trabalhar é o princípio da autonomia de vontade ou consensualismo. Esse princípio, até bem pouco tempo atrás, era o princípio máximo do direito contratual, né? E dizia o quê? As partes têm autonomia de vontade. Qualquer coisa que elas quisessem contratar, independente de qualquer limite, independente de qualquer situação, era possível. Agora, esse princípio está relativizado, ele tem que ser analisado dentro dos parâmetros da dignidade e da função social do contrato, tá? Não se pode falar em contrato sem autonomia da vontade, né? Você só vai contratar se você quiser. Só vai contratar se você estiver de acordo, tá? E, embora seja um princípio, embora seja um dos princípios essenciais do contrato, ele não é um princípio absoluto, tá? Ele não vai ser o máximo em cima disso, não. Ele tem que ser dentro dos parâmetros que a gente já falou. Tem dois aspectos que influenciam na autonomia de vontade. O primeiro deles é a liberdade de contratar, que é o que faz ele ser chamado também de consensualismo, né? E é o quê? A liberdade de contratar é a liberdade que você tem de dizer: eu quero fazer um contrato ou não. Eu quero assumir essa obrigação ou não, tá? Essa é a liberdade de contratar. Consensualismo é o encontro das vontades livres e contrapostas que faz surgir o consentimento. Então, aqui quero fazer esse contrato ou não? Sim. Bom, então você tem essa liberdade, você tem autonomia de vontade. O outro aspecto é a liberdade contratual. São coisas diferentes. Liberdade de contratar, liberdade contratual. A de contratar, se você quer fazer o contrato ou não. A contratual é a liberdade de escolher o conteúdo desse contrato, os detalhes desse contrato que vai ser colocado ali, tá? Então, os dois aspectos da autonomia de vontade. Também temos a questão, dentro da autonomia de vontade, duas situações. A primeira delas é a questão do dirigismo contratual. O que é isso? É abandonar a ideia de individualismo, né? Bom, você faz o que você quiser. Não, não é bem assim. Você tem que fazer as coisas dentro do direito, dentro das normas, dentro dos princípios, tá? E aí, você se passa, então, com o dirigismo contratual, a intervencionismo do Estado. O Estado começa a colocar algumas limitações, algumas regras, a fim de delimitar, a fim de organizar o direito contratual. O que vai servir, então, de condicionamento à autonomia de vontade? O que vai servir de limite para a autonomia de vontade? Primeiro, a lei,
né? O que a lei disser que é proibido, é proibido. Não adianta ter vontade de fazer algo, não pode, né? A segunda questão é a moral. Tem certas coisas que, ainda que a lei não proíba, pela sociedade, pela moral, por aquilo que as pessoas entendem por ser correto ou não, não vai poder ser objeto de contrato, tá? E o terceiro condicionamento é a ordem pública. Ordem pública é um conceito aberto também e significa, assim, aquilo que vai beneficiar a sociedade, aquilo que não vai prejudicar, na verdade, a sociedade, ok? Princípio da força obrigatória do contrato é o chamado pacta sunt servanda. Esse também é um dos princípios fundamentais do direito contratual. Por quê? Sem essa força obrigatória do contrato, o contrato não faria lei entre as partes. Ele não obrigaria as pessoas a cumprir o que foi feito ali, né? Seria mais um papel, podia ser um desenho, podia ser um solzinho colorido, sei lá. Mas esse princípio faz o quê? Você fez um contrato, ok, agora você é responsável. Você tem que resolver, você tem que cumprir o que você concordou, porque você manifestou a sua vontade, tá? Esse princípio vai fazer o quê? Conferir utilidade, né? Econômica e social ao contrato. Porque se não tiver essa vinculação aqui, o contrato não tem razão de existir, né? E ele vai fazer o quê? Gerar segurança aos negócios jurídicos. A pessoa que está contratando vai saber que a outra parte vai ser obrigada a cumprir com a obrigação assumida ali. O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre as partes, celebrado que seja com a observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos, tá? Então, fiz um contrato, estou obrigado, como se ele fosse lei entre as partes e como se fossem preceitos imperativos. Senão ninguém ia cumprir nada, né? Também temos uma questão dentro do princípio da força obrigatória, que é a teoria da imprevisão, tá? Essa teoria, ela diz a respeito de algumas coisas que podem acontecer e que não vai conseguir cumprir o contrato, tá? Ela foi construída a partir da cláusula rebus sic stantibus do direito canônico, que diz o quê? Que se tiver um acontecimento, né, superveniente, imprevisível, que a parte não pode, que não foi culpa da parte, que não foi por ela, né, e que esse acontecimento torne oneroso demais a execução desse contrato, as partes vão poder fazer o quê? Rever as cláusulas ou até mesmo cancelar esse contrato, tá? Por quê? Porque não pode fazer o chamado enriquecimento ilícito. Uma parte não pode enriquecer às custas da outra, porque o contrato se tornou difícil demais de ser cumprido, ou às vezes até impossível de ser cumprido, né? Quando se tem principalmente situação econômica muito dispar, né? Quando tem muitos problemas econômicos, acontece de que, às vezes, escolher uma taxa de juros para aplicar no contrato e de um dia para o outro muda esse cálculo e vai tornar muito caro, muito difícil para outra parte pagar, tá? Então, aí vai ter a chamada rebus sic stantibus, que vai permitir que o contrato seja desfeito ou revisto por causa disso. Muito bem, princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato, né? Tá, os efeitos, como nós vimos, fazem lei entre as partes, mas ele pode ser relativizado por alguns motivos, tá? Uma questão que é muito importante é: os contratos geram efeitos somente entre as partes. Eles não têm força erga omnes, ou seja, em face de todos, tá? Eles só têm força entre as partes, tá?
a exceção que nós vamos ter nesses casos? Primeira exceção são os contratos específicos, que são de estipulação em favor de terceiro, e o contrato com pessoa a declarar, em que o próprio contrato coloca uma outra pessoa participando daquela relação jurídica, daquela obrigação, tá? E nós temos a tal da relativização quando há violação de regras de ordem pública ou de interesse social. Então, se o contrato estiver fazendo, ele deveria fazer efeito só entre as partes, mas esse efeito entre as partes estiver causando problemas de ordem pública e de interesse social, o contrato vai ser relativizado, sua efetividade não vai ser completa. Outro superprincípio, né? Novidade, ele era já comentado, mas ele veio especificado no Código Civil de 2002, tá? Que é o princípio também aberto, também determinado, que vai caber ao juiz aplicar, dependendo da situação, né? Que é a função social do contrato. O contrato, ele não vai poder mais focar, como muita gente ainda vê, somente no valor econômico, somente na parte patrimonial. Ele tem que estar voltado para as demais esferas. E por demais esferas, a gente coloca aí o direito trabalhista, o meio ambiente, a sociedade como um todo, enfim, tudo que possa afetar uma coletividade, que possa afetar um grupo, ele tem que ser respeitado. Ou mesmo no caso do contrato trabalhista, afetar uma única pessoa. Mas ele não pode visar só o valor econômico. Ele tem que ter uma função social. Ele tem que atender aos anseios da sociedade como um todo, tá? A função social do contrato trata-se de algumas normas que ele não vai me dar uma resposta, tá? Ele não é uma situação em que a gente pode falar assim, é assim, não, é assado, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai dar aquele norte para, na situação concreta, ser possível responder. Então, dependendo do caso, na dúvida, na falta de lei, na falta de orientação, vai para a função social do contrato. É ele que vai resolver os conflitos que existirem, tá? Essa função tem que ser vista em 2 níveis. O primeiro nível é intrínseco, que é interno, que é para dentro, né? Por isso intrínseco. Que é o quê? A função social do contrato na relação entre as partes contratantes, né? Significa o quê? Dever de ética, de lealdade, que deve se ater à real desigualdade existente entre as partes, né? Que vai fazer as partes incorrer somente na obrigação acertada, tá bom? E esse nível intrínseco reativa princípios obrigacionais, dever de informação, de confidencialidade, de assistência, de lealdade, tudo isso que tem que estar envolvido com o contrato, né? As partes têm que informar uma outra situação que está acontecendo, tem que ter essa confidencialidade, o contrato diz respeito somente a elas, coisas que elas teriam que respeitar sem precisar de lei, mas a função social do contrato vai fazer isso. O outro nível é extrínseco. Extrínseco significa o quê? Voltado para fora, né? Que vai fazer efeito fora. Fora do quê? Do próprio contrato, tá? O contrato tem que ser um meio de desenvolvimento social. Desenvolvimento que deve ser sustentado, racionalizado, equilibrado, né? Não muito tempo atrás, tinha-se as indústrias como um top, né? E elas podiam fazer o que elas quisessem, porque era o progresso, né? Era o avanço. Mas com isso, o que acontecia? Tinha empregados trabalhando em regime de semi-escravidão, né? Com salários baixos, sem nenhum direito, sem nenhuma proteção. E tinha-se também toda uma afetação na sociedade. Poluição, o barulho, poluição do ar, poluição da água,
retirada dos recursos naturais de algum ambiente, tá? Então, com a função social do contrato, tudo bem, eu quero desenvolvimento, quero, né? Mas esse desenvolvimento tem que ser sustentado, racionalizado e equilibrado. O legislador também estabeleceu mais 2 critérios, né? Então, nós vimos níveis e agora critérios. O primeiro critério do princípio é finalístico, ou também chamado de teleológico. Toda atividade negocial, tudo que for fruto da autonomia de vontade, encontra sua razão de ser, seu escopo existencial na função social do contrato, tá? Então, a minha autonomia de vontade fica limitada pela sociedade. A minha razão de contratar fica limitada pela função social, tá? Eu sempre uso como exemplo, nesse caso, aquela situação. Todo mundo tem um vizinho chato que liga o som alto, né? E normalmente com músicas de mau gosto, que só ele que gosta e mais ninguém suporta. Aí o que acontece? Tem muitos que falam assim, mas eu tô na minha casa, eu faço o que eu quiser. É assim? Não, não é assim. Por quê? A partir do momento que aquilo que ele tá fazendo dentro da casa dele afeta os demais, afeta a sociedade, e isso tem que ser limitado pela função social do contrato, tá? O próximo critério é um critério limitativo. A liberdade negocial tem que encontrar um limite entre o interesse social e os valores de dignidade da pessoa humana, tá? E aí, o que acontece com isso? O banimento de cláusulas leoninas. Essas cláusulas leoninas são aquelas em que só uma parte tem vantagem, né? São feitas, escritas, moldadas de uma forma efetivamente de prejudicar a outra pessoa, tá? Esse critério limitativo vocês vão encontrar no artigo 166 do Código Civil. Princípio da equivalência material. O princípio da equivalência material busca realizar e preservar o equilíbrio real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após a sua execução, para a harmonização dos interesses. Essa equivalência material, ela diz respeito ao quê? As partes terem equilíbrio, né? As partes estarem numa situação de igualdade e não ter uma parte tendo muito mais força, enquanto a outra parte está numa situação de hipossuficiência. E sendo assim, se não há equilíbrio, muito provavelmente vai haver abuso com relação a uma das partes, tá? Tem 2 aspectos da equivalência material. O primeiro aspecto subjetivo, que leva em conta o quê? A identificação do poder contratual dominante das partes e a presunção legal de vulnerabilidade, tá? Isso aqui é aquela questão. Muito bem, você vai fazer um contrato com aquela operadora de telefonia celular, sabe aquela uma? Então, é muito simples, você liga, fala o que você quer, eles te passam o número de protocolo, contratou, né? Agora, eu posso dizer que as partes, nesse caso, elas estão em equilíbrio, né? Não, porque eu tenho um poder contratual dominante, a empresa de telefonia celular, seja ela qual for, né? É toda uma empresa, todo um patrimônio, todo um aparato jurídico e tudo mais contra quem? Você, sozinho, pessoa física, tentando lutar contra essa situação. Então, eu não tenho esse equilíbrio. Se eu não tenho esse equilíbrio, eu corro para a equivalência material e o quê? A justiça vai ter que providenciar para que quem está em déficit, quem está em uma posição de hipossuficiência, possa se equilibrar, tá? E temos o aspecto objetivo, que considera o real desequilíbrio de direitos e deveres contratuais que pode estar presente na celebração do contrato ou na eventual mudança do equilíbrio na virtude das circunstâncias e outras situações assim. Aqui nós estamos falando de modo geral. Quando eu falo do objetivo, eu estou analisando o contrato em si, tá? Ainda que as partes tenham um equilíbrio
material entre si, às vezes o contrato gera esse desequilíbrio. As cláusulas que são ali colocadas, né? As regras. Principalmente se você pensar num contrato de trabalho, né? Esse desequilíbrio aqui pode ser muito evidente, né? Pode ser muito evidente. Então, vamos para equivalência material para manter o contrato dentro de um patamar, dentro desse equilíbrio que é tão necessário, tá? Princípio da boa-fé objetiva. Outro super princípio do direito contratual, né? Lá em cima. É um princípio bem amplo, bem complexo, tem vários aspectos em que ele vai interferir, né? Mas é uma diretriz principiológica de fundo ético, espectro eficacial jurídico. Se traduz em um princípio de substrato moral que ganhou contornos e matizes de natureza jurídica cogente, tá? A boa-fé é algo que se espera da sociedade de forma natural, né? Imagina-se que todos deveriam agir de boa fé, tá? Ou seja, agir de maneira leal, agir com respeito, agir de forma a não prejudicar o outro, tá? Por isso que diz que é um contorno de natureza moral, é um princípio moral, mas que ganhou força jurídica, força cogente, né? Ele vai ser imposto nesse sentido. Nós temos, para o contrato, importa a boa-fé objetiva, tá? Importa a boa-fé objetiva, mas vamos ver a diferença entre a subjetiva e a objetiva. Na boa-fé subjetiva, nós temos a questão psicológica, tá? O que é essa questão psicológica? Qual é o ânimo? Qual é a intenção do agente ao fazer alguma coisa? A realizar um ato, né? Ou será que ele tem ciência daquele vício? Será que ele tem consciência que ele está prejudicando o outro? Né? Ele está agindo de má fé? Ele está agindo realmente com a intenção de prejudicar o outro? Ou ele está agindo sem saber, sem ter conhecimento da situação, tá? Para essa boa-fé, a subjetiva, né? Essa intenção maldosa, vamos por assim, o legislador criou algumas proteções lá no artigo 1014 a 1042 do próprio Código Civil, tá? Agora, a boa-fé objetiva, ela consiste numa verdadeira regra de comportamento, de fundo ético e exigibilidade jurídica. Qual regra de comportamento seria isso aqui? Mais uma vez, agir com lealdade, com respeito à outra parte, manter o dever de informação, o dever de sigilo, o dever de comunicar a outra parte a respeito das situações, né? Tudo isso vai estar incluído aqui na boa-fé objetiva. Quais são as funções dela? Né? A primeira função é interpretativa e de comatação, lá no artigo 113. O que seria isso? Quando vai interpretar um contrato, quando vai verificar essa comatação, essa força que o contrato vai ter, ele tem que ser analisado de acordo com a boa-fé. Imagina-se que tudo foi feito de acordo com a boa-fé, tá? A segunda função é criadora de deveres jurídicos anexos ou de proteção. Deveres jurídicos anexos, né, mesmo os de proteção, são as situações que envolvem um contrato que já foi feito, que não precisa estar escrito lá, mas que as pessoas têm que saber que tem que fazer, né? Por exemplo, o dever de informação. A parte muda de endereço. Ela tem o dever de informar a outra parte. Por quê? Porque isso é de boa fé, porque isso faz parte da relação, do equilíbrio da relação, da confiança que as pessoas têm umas nas outras, tá? E nós temos a terceira função, que é a delimitadora do exercício de direitos subjetivos. Posso fazer tudo o que eu quiser no contrato? Posso fazer tudo o que eu quiser com relação a outra pessoa? Não. Por quê? Porque eu tenho que ficar dentro da boa fé. Eu não posso fazer nada
que vai prejudicar deliberadamente a outra pessoa, né? Que vai causar um dano deliberado a essa outra pessoa, ok? O artigo 422 do Código Civil diz o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Este artigo, né, reforça, ele positiva o princípio da boa-fé, e ele diz o quê? Que em todas as fases do contrato, em todas as situações, tá? Embora ele fale assim, assim na conclusão como na sua execução, mas eu diria também que na fase anterior, né? Na fase de pontuação, de negociação, na fase de elaboração desse contrato, a boa-fé também tem que ser respeitada, também que tem que ser analisada, ok? Muito bem. Esses são os princípios contratuais. Procurem os artigos no Código Civil, façam a leitura desses artigos e bons estudos para vocês. Até mais!